Vamos dar início aqui ao estudo do capítulo 2, raízes de equações. Bem, o que são raízes? São valores de x em que uma função é igual a zero. Tá? As equações são subdivididas em equações algébricas e transcendentais. Equações algébricas são definidas como equações polinomiais, ou seja, por potência de x multiplicada por coeficientes. Tá? As equações transcendentais são é uma mistura de equações polinomiais, exponenciais, trigonométricas e logarítmicas. Cada uma dessas formas de equações algébricas transcendentais apresentam formas convenientes de resolução. A equação algébrica possui uma forma conveniente de resolução analítica, pois o cálculo exato ele é trivial. As equações triviais elas são mais favoráveis de utilizar resolução iterativa, ou seja, algum algoritmo que utiliza repetição, recursão. Dentre as equações transcendentais, dentre os métodos iterativos de resolução de equações transcendentais, nós temos o método da abscissão, o método de Newton-Raphson e o método da falsa posição, por exemplo. Tá? Onde aqui a premissa principal dentre alguns desses métodos é encontrar um intervalo que contenha essa raiz e a cada iteração reduzir esse intervalo, tá? Para que a raiz esteja encontrada com maior precisão. Então, o primeiro passo, isolar a raiz dentro do intervalo. O segundo passo, refinar a raiz, ou seja, diminuir o intervalo. Bem, raízes de equações. Localização da raiz pode se dar de forma teórica ou gráfica. De forma teórica, nós vamos fazer a utilização do teorema de Bolzano. De forma gráfica, basta plotarmos a função e visualizarmos onde está a raiz, ou o intervalo onde essa raiz se encontra. Tá? O teorema de Bolzano ele afirma que se x igual a A, x igual a B, de tal forma que f de A vezes f de B é menor que zero, então podemos afirmar que há pelo menos uma raiz entre AB, desde que a função seja contínua em AB, fechado, ok? Então, é isso que se resume o teorema de Bolzano. Ele afirma que há uma raiz, pelo menos uma raiz dentro de um intervalo AB, onde f de A vezes f de B é menor que zero. E f é contínuo nesse intervalo. Tá, então aqui, nós já estamos repetindo o que já dissemos aqui. E aqui, agora a condição para existir apenas uma raiz. Vamos analisar a primeira derivada, porque a primeira derivada ela é o coeficiente angular da reta tangente no ponto da curva. Então, se a primeira derivada entre A e B não muda de sinal, ou seja, se ela é sempre positiva ou sempre negativa, ou seja, se a função é sempre crescente ou sempre decrescente, podemos afirmar que só existe uma raiz nesse intervalo. Ok? Então, esse é o resumo do teorema de Bolzano. E a análise gráfica, o que é? É observar graficamente onde está uma raiz. Tá? E ela é usada quando o f de x é muito complexo. Tá? O primeiro passo é substituir f de x pela equação f de x igual a zero. Fazer f de x igual a g de x, menos h de x igual a zero. G de x é igual a x. Plotar g de x e h de x e verificar se há um ponto de interseção. E se houver um ponto de interseção, há pelo menos uma raiz. Então, de forma sucinta, os métodos de resolução iterativos para o refinamento da raiz se dividem em dois grupos, método de quebra e ponto fixo. Tá? Esses são os algoritmos, abscissão, falsa posição, de método de quebra, e esses aqui, iteração, linear e Newton-Raphson, são algoritmos de método de ponto fixo. Tá? O método de quebra, o esquema iterativo é esse aqui. Primeiro se subdivide o intervalo AB em um ponto de quebra. Depois obtém-se intervalos menores que contenham a raiz. Depois, um dos critérios de parada verifica se é atingido. Se ele for atingido, o algoritmo para. Se ele não for atingido, repete a metodologia desde o passo 1. O método de ponto fixo ele utiliza esse outro esquema iterativo. Tá? Ele transforma f de x igual a zero na equivalente x igual a g de x. Tá? Baseado nesse esquema iterativo aqui. Tá?
depois faz um chute inicial, e aqui começa a iteração. X de k mais 1 é igual a g de x de k. Verifica se um dos critérios de parada foi atingido. Se foi atingido, fim do algoritmo. Se não foi atingido, volta para o passo 3. Importante frisar aqui que aqui esse método se baseia na definição de um intervalo A, B inicial que vai ser refinado, ou seja, diminuído com o passar das iterações. Esse esquema iterativo aqui de métodos de pontos fixos se baseia na escolha de um chute inicial para a raiz. Então, a convergência aqui depende da escolha do ponto inicial e a convergência aqui depende da escolha do intervalo AB. Tá? Então, basicamente, é isso que se resume o capítulo 2.